Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Leio Back no Sporting Betting. Pessoal, esse vídeo de hoje é para falar sobre os dois jogos de hoje, dia 5 de 3 de 2021, que eu acho que serão os jogos mais tranquilos e mais previsíveis para se apostar no dia de hoje aqui na Sporting Betting. Lembrando que eu estou falando aqui no dia 5 do 3, 5 de março de 2021. Então, se você estiver vendo esse vídeo em uma outra data, desconsidere. Em que pese eu esteja falando desse vídeo hoje, para os jogos de hoje, esses dois times que eu vou falar hoje, que são, na minha opinião, os times favoritos, são times que vêm bem em seus respectivos campeonatos nacionais e que são times que a gente pode ficar de olho neles e fazer apostas neles, mesmo que não seja nesses jogos de hoje, né? Ou seja, para os jogos do próximo final de semana e as próximas rodadas também, porque são times que estão com uma certa estabilidade no campeonato neste momento. Então, o primeiro jogo é o jogo do Campeonato Português, que acontece hoje com início às 17h45. É o jogo entre o Sporting e o Santa Clara. O Sporting é o líder disparado do campeonato português, vem com uma excelente campanha neste campeonato. Por enquanto, não perdeu nenhum jogo ainda neste campeonato, então é um time muito forte, é um time que está sobrando no campeonato português. O Santa Clara, logo nós vamos ver aqui a tabela, é um time que não está lá no final da tabela, é um time que também está bem no campeonato, mas não tão bem quanto o Sporting. E como o Sporting vem fazendo essa excelente campanha e vai jogar em casa, então o favoritismo é do Sporting. Porém, como eu disse, o Santa Clara não vem fazendo uma má campanha. Então, talvez o mais seguro aqui não seja um back no Sporting, mas sim um lay ao Santa Clara, ou seja, vitória do Sport ou empate. Então, a melhor opção seria aqui na chance dupla. Porém, aqui a odd do Sporting ou empate, ela está muito baixa. Ela está 1,6. De repente, durante o jogo, se o Santa Clara sair na frente, essa odd aqui do Sport ou empate, ela sobe. Mesmo que o Santa Clara saia na frente, o Sport tem toda a chance de conseguir empatar e até mesmo virar o jogo. Em todo caso, fazendo uma análise na hora do jogo, acompanhando o jogo, a gente pode ter um cenário para back e Sporting, ou seja, uma vitória do Sporting. O que nós temos que analisar desde o início do jogo? Se o Sporting está com a posse de bola predominante, se está atacando, não basta ter posse de bola, mas ali no meio de campo, ele tem que ter posse de bola e ataques efetivos, com chutes ao gol. E também sem contra-ataques do Santa Clara. Nesse cenário, no início do jogo, a gente vendo que o Sporting está indo para cima, está dominando o jogo e que não está sofrendo nenhum perigo de tomar gol, então a gente pode fazer sim um back Sporting, ou seja, uma vitória do Sporting. Então, aqui nesse jogo, o meu palpite, se o Santa Clara sair na frente, talvez seja uma boa fazer uma opção aqui na chance dupla, Sport ou empate. Né? A depender do jogo, é claro, porque se a gente vê que o Santa Clara está atacando, está acuando o Sport, o que eu acho que é muito difícil de acontecer, mas futebol, como sempre, a gente sempre fala, é imprevisível, muitas vezes, então pode ser sim que o Santa Clara avance as linhas do Sporting, comece a atacar e faça um gol, aí não é seguro você apostar num empate ou vitória do Sporting. Então é melhor você ficar só observando. E se o Sport empatar, a gente vê que o Sport está indo para cima e empatou, provavelmente vai virar o jogo. Aí a gente vai para um back Sport. Então, durante o jogo, se o Sport estiver atacando com posse de bola, chutando ao gol, back Sport, essa odd aqui está de 1,42 para a vitória do Sport, mas com o decorrer do jogo, se o jogo ficar até os 20 minutos 0-0, essa odd pode subir um pouco. Então, qual que é o meu palpite? Durante o jogo,
se as condições estiverem boas para o Sport, back Sport, né? Se por acaso o Santa Clara estiver jogando no contra-ataque e fizer um gol lá numa bola isolada, sem posse, ou seja, um contra-ataque, o único contra-ataque que teve, fez um gol, aí pode ser que se abra uma oportunidade para a gente apostar em Sport, mesmo perdendo, né? Sport ou empate, ou seja, Lei Santa Clara. E o próximo jogo, pessoal, que eu vou falar aqui para o dia de hoje, que é o outro jogo que eu vou acompanhar, é esse jogo aqui do Campeonato Espanhol. Antes de falar do jogo do Campeonato Espanhol, eu falei que eu ia mostrar a tabela do Campeonato Português. Vamos lá. Aqui, ó, tabela do Campeonato Português. Sporting, 55 pontos. São 21 jogos, 17 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Então, a chance do Sporting perder esse jogo é muito pequena. O Santa Clara está aqui na 7ª colocação. Ele tem também 21 jogos, 8 vitórias apenas. Olha a diferença. Enquanto o Sporting tem 17 vitórias, o Santa Clara tem 8. Em empates, eles estão com o mesmo número de empates. Santa Clara empatou 4 vezes e o Sporting 4 vezes. Mas no número de derrotas, o Santa Clara já perdeu 9 e o Sporting não perdeu nenhuma. Vamos lá então para o jogo do Campeonato Espanhol. O segundo jogo de análise do dia é esse jogo aqui entre Valência e Vila Real. Quem que é o favorito aqui? O favorito é o Vila Real, mesmo jogando fora de casa. Por quê? Porque o Vila Real ele vem numa crescente no Campeonato Espanhol, na La Liga. Ele é um time que ele é muito consistente, é um time que toma poucos gols, é um time que tem um bom ataque e é um time confiável. A não ser que esteja jogando contra os bambambãs lá do Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid, Barcelona, também contra o Real Madrid. Então, nesses jogos, não dá para ir com muita sede ao pote no Vila Real, porque nesses jogos contra os grandes sempre são os favoritos. Agora, nesse jogo aqui, Vila Real e Valência, o Vila Real é muito favorito. Não só pela campanha do Vila Real, mas pela péssima campanha do Valência. O Valência vem fazendo um campeonato péssimo, é um time que fica nervoso durante os jogos, principalmente quando toma o primeiro gol, é um time que começa a bater cabeça, está correndo risco de ser rebaixado. É um crime, eu li algumas notícias nos jornais espanhóis sobre o Valência, e é um time que vem passando por uma crise financeira, por uma crise com relação aos seus diretores. Então é um time que vem passando um péssimo momento. Então o favoritismo aqui é do Vila Real. E o que eu faria nesse jogo aqui e o que provavelmente eu vou fazer? Como a odd de lei ao Valência, que significa vitória do Vila Real ou empate, está muito boa aqui na chance dupla, está pagando 1,25, eu acho uma odd boa para a chance dupla. Pode ser que eu entre aqui com uma aposta aqui no empate ou Vila Real. Né? Pode ser até que eu faça uma dupla, empate ou Vila Real aqui, e eu junto com uma vitória do Sporting lá no jogo contra o Santa Clara do Campeonato Português. Então já daria uma cota muito boa. Vamos ver aqui a tabela do Campeonato Espanhol. Nós temos aqui o Vila Real em 7º lugar com 25 jogos, são 37 pontos. E nós temos aqui o Valência em 14º com 25 jogos e 27 pontos. Então Valência 27 pontos, Vila Real 37, 10 pontos a mais. O Valência ele está, vamos pegar aqui, ele está próximo não está tão longe da zona do rebaixamento, né? Ele está aqui em 14º, mas a diferença dele, por exemplo, para o Alavés, que está aqui na 18ª colocação, é uma diferença pequena, uma diferença de 5 pontos apenas. Então, o grande favoritismo desse jogo, até pelos jogos eu venho acompanhando, é do Vila Real. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like,
e se inscrevam no canal. E comentem para a gente conversar sobre o que eu falei aqui. Até mais!